Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Hoje, quarta-feira de cinzas, já em clima de quaresma, queremos convidar você a juntos mergulhar nesse tempo novo da igreja, nessa nova estação do ano da igreja, que nos convida a preparar o nosso coração para celebrar a Páscoa do Senhor. Daqui a um mês e pouquinho, dia 20 de abril, é a Páscoa esse ano. Então, seja bem-vindo e vamos juntos. Laura Beatriz, minha irmã, tudo bem? Quaresmal? Quaresmal, eu gosto muito quando o senhor costuma sempre falar isso, Padre Antônio, que é um retiro de 40 dias em casa, trabalhando, indo ao supermercado, mas é um retiro. Quer dizer, a igreja ensina isso, né? Então, retiro significa um tempo de recolhimento, né, de um pouco mais de silêncio, se for possível, né, e mais atenção a Deus, né? Por aí? Exatamente. E é um retiro especial porque é um retiro preparatório, né? Quando a gente vai ser ordenado padre ou antes diácono, a gente tem que fazer um retiro, né? Uhum. Quando os religiosos vão fazer votos, eles antes fazem retiro. Seria maravilhoso se os casais, antes do casamento, tivessem a chance também de fazer um retiro. Fazem um curso de noivos, mas não chega a ser um retiro, né? Porque a igreja considera que grandes celebrações, momentos de mudança, de decisão na nossa vida, deveriam ser acompanhados por tempos de escuta de Deus, por tempos mais fortes de oração. Então, a Quaresma é, de fato, um retiro que vai preparando a gente para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. De modo especial, nos prepara para a grande vigília da Páscoa, que, na visão da igreja, é o dia mais apropriado para o batismo daqueles que são adultos e que pedem o batismo à igreja, porque não o receberam em idade infantil, então recebem os sacramentos da iniciação cristã nessa noite, morrendo com Cristo e ressurgindo com Ele já de maneira sacramental. Mas, no fundo, toda a igreja vive um pouquinho um clima de batismo na vigília pascal, porque mesmo quando não há batismo de adultos, todos nós somos convidados a renovar as promessas do batismo na vigília. Lembre que há um momento importante da vigília pascal no qual nós acendemos as nossas velas, renovamos as promessas do batismo, somos aspergidos com a água que é abençoada na noite da Páscoa. Então, de alguma maneira, é como se na vigília pascal toda a igreja fosse convidada a voltar para as fontes do nosso batismo. E, de alguma maneira, o tempo da Quaresma é uma preparação para esse momento em que nós voltamos ao nosso início com Deus. Voltamos àquele momento em que, sepultados com Cristo, começamos com Ele uma nova vida. Então, o tempo da Quaresma deveria ser para a gente um tempo de preparação. A gente deveria vivê-lo desse modo, né? De tal modo que na vigília pascal nós vivêssemos essa renovação das promessas do batismo como um grande recomeço, uma grande oportunidade de começar de novo nas fontes, né? E talvez, se a gente vivesse dessa maneira a Quaresma e a vigília pascal, teria um sentido muito especial para a gente. Padre Antônio, então, em outras palavras, significa que às vezes, não sei, eu tenho a impressão de que é quase como se alguns de nós dessemos uma importância maior à Quaresma. Mas ela não é o fim em si mesmo. Bonito isso, né? Quer dizer, o fim da Quaresma, o objetivo da Quaresma, a finalidade da Quaresma é nos preparar
para a vigília pascal. Exato. E lembrando que a Páscoa do Senhor é a grande festa da igreja, né? Não é o dia do padroeiro, não é o Natal, é a Páscoa. E é um dia de festa tão grande que ela dá início a um tempo de festa, a um tempo festivo, que é o tempo pascal, que dura 50 dias e que é coroado pela solenidade de Pentecostes. A Quaresma, de fato, ela tem um caráter preparatório para a festa da Páscoa. E se a gente já vivesse desse modo, ela talvez tivesse mais, vamos dizer assim, consistência para a gente. A Quaresma não é um tempo, não é um tempo no qual eu vou fazer penitência e na Páscoa acabou, ainda bem. Não, é melhor do que isso, né? É um tempo de preparação. Eu me preparo pela penitência, eu me preparo. Seria ótimo aquilo que você falou no início, né? Por um silêncio maior. Eu me preparo pela escuta da palavra de Deus com a igreja para celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa que na minha vida tem um momento, vamos dizer assim, de toque em mim, né? Nós somos tocados pela Páscoa de Jesus no sacramento do batismo, então renovo as promessas do batismo e é uma festa tão grande que ela se dilata por 50 dias. Então a Quaresma caminha toda nessa direção, ela deságua na festa da Páscoa. Se a gente perde essa perspectiva, ela fica talvez como um tempo não muito bem compreendido, né? Como algo estanque em si mesmo, quando na verdade não é assim. Então, celebrar a Quaresma como quem vai caminhando para a Páscoa, né? Celebrar esses 40 dias como quem vai se aproximando do mistério da morte e ressurreição de Jesus e se aproximando desse grande momento, desse momento fundamental da vida cristã, que é o momento do nosso batismo. Padre Antônio, Quaresma, retiro, foi o que a gente começou. Em um retiro, a gente costuma levar a Bíblia, caderno e caneta, né? Para escrever, anotar. Então, seria o caso também da gente, nesse retiro de 40 dias, pegar um caderno, uma caneta e viver, aprofundar, escrever a palavra que a cada dia a igreja nos dá? É uma boa ideia, né? Então, primeiro, a liturgia da igreja já é rica por si própria, né? Eu acho que valeria a pena a gente fazer essa incursão ou essa excursão no lecionário, que é o livro que contém as leituras, né, as lições da palavra de Deus a cada dia na liturgia, e o missal. São, me parece, os dois livros fonte para muita coisa boa na nossa vida espiritual. Lembrando que as orações do missal, as orações de coleta, os prefácios, normalmente são orações que têm uma história na vida da igreja, né? Algumas das orações que nós usamos até hoje na liturgia da missa são do século IV, do século V. Há orações de todo o tempo. Então, valeria a pena a gente fazer uma excursão ao missal e ao lecionário, de modo especial durante o tempo da Quaresma, no qual a igreja enriquece muito a liturgia com as leituras. Existem orações específicas praticamente para todos os dias da Quaresma. Então, valeria a pena, né? Tá aí uma boa sugestão, Laura, valeria a pena a gente adquirir, se possível, um caderninho, uma caneta e deixar do lado da liturgia diária, ou então de algum livro que a gente tenha com as orações do dia e com as leituras do dia, para que a gente pudesse, de alguma maneira, fazer essa tessitura, né? Puxar esse fio da meada que a igreja tem na liturgia da Quaresma até chegar o tempo da Páscoa. Acho que é uma excelente sugestão. E lembrando que esses dois livros, o Missal e o Lecionário, são os livros de oração da igreja.
né? Se eu perguntar para você quais são os livros de oração que você gosta, possivelmente você vai me dizer, tem um livro que eu uso muito de Santa Fulana, tudo bem, ótimo. Ou então, um livro, não sei se você lembra, antigamente tinha aquele livrinho Orações de Poder, né? Que volumes 1, 2, 3, né? Tem umas orações bonitas ali e tal. Mas se eu perguntar para a mãe igreja quais são os seus livros de oração, ela vai me mostrar o missal e o lecionário, né? E obviamente a liturgia das horas, né? E se eu usar esses livros, eu vou aprender a orar do jeito que a igreja ora. Eu vou entrar no ritmo de oração da igreja. E isso certamente vai me dar matéria-prima para a minha vida de oração pessoal, para os meus momentos de meditação, para os meus momentos de conversa íntima com Deus. Se eu aproveitar as orações do missal, as leituras da missa, os salmos da liturgia das horas, como matéria-prima para as minhas conversas com Deus, para as palavras que eu gostaria de dizer a Ele, e também para, através desses meios, ouvir mais o Senhor, eu garanto que a gente vai ter uma matéria-prima muito boa. Nossa vida de oração vai ser muito sólida. Mas acho que o tempo da Quaresma poderia ser uma oportunidade incrível para a gente fazer isso. Então, se não é por falta de incentivo, né? O irmão, a irmã que desejar ter o seu caderninho e a sua caneta junto da liturgia diária, daquele livrinho da liturgia diária, que tem as orações diárias e as leituras, tenho certeza que essa Quaresma vai ser especial, porque a gente vai estar rezando com a igreja. A igreja sempre é chamada de mãe e mestra, né? E ela ensina a gente, ela ensina os filhos dela a rezar com a liturgia. Então, como é que eu posso deixar de lado um presentão desse? Tenho que aproveitá-lo. Fica aí uma dica que eu acho que é bem, bem especial. Padre Antônio, falando em liturgia, eu fui pegar aqui a oração de coleta da quarta-feira de cinzas de hoje, né? Aquela oração, todo mundo sabe que a oração de coleta é aquela que é feita antes da primeira leitura. E aqui eu vi que ela traz mais algumas, eu acho que vale a pena ler. Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, primeira palavra-chave aí, né? Um tempo de conversão. Converter o quê? Para que, auxiliados pela penitência, segundo ponto, né? Que a igreja está nos dando aqui só nessa oração. Mas o que me tocou foi esse terceiro, Padre Antônio. Sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A igreja mãe e mestra sábia, né? Quer dizer, nessa oração tão curtinha, ela nos fala do santo jejum, ela nos fala auxiliados pela penitência. Então, é bonito isso, não fala... A penitência vai nos auxiliar, acho que gostaria muito que a gente entendesse isso melhor. E o terceiro ponto, fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Eu ainda sinto muita confusão com esse terceiro ponto. Ou para de mais ou para de menos, Padre Antônio. Aí queria que o senhor nos ajudasse nesses 3 pontos. Vamos juntar com a palavrinha que está no começo, que é tempo de conversão, né? Conversão significa mudança de direção, né? Então, o tempo da Quaresma é um tempo de acertar a direção da nossa vida. Estamos já em março, né? E pode ser que a gente dê uma olhadinha para trás e perceba que a nossa vida continuou, apesar do ano novo, né? Continuou fluindo numa direção que não nos aproxima de Deus. Talvez seja uma direção que nos leva para longe do Senhor, ou até talvez a gente tenha a impressão de que a gente está estagnado em alguma coisa, né? O tempo da Quaresma é um tempo de acertar a direção da nossa vida, rearrumar, reajustar os alvos da nossa vida. Então, voltar àquilo que de fato é essencial, nossa comunhão com Deus, deixando para trás
aquilo que nos afasta dele e avançando em direção àquilo que nos aproxima dele. Então, primeira coisa que eu acho legal, muita gente diz, chegou a quaresma, já sei que lá vem bomba, lá vem provação, lá vem dificuldade. Bom, não sei se é assim que funciona sempre ou com todo mundo, mas o fato é que chegou a quaresma, então eu preciso estar atento, porque talvez seja a hora de eu mudar a direção do barquinho da minha vida. Talvez seja a hora de eu fazer escolhas melhores, talvez seja a hora de eu repensar algumas coisas. Então, quaresma é tempo de decisão, é tempo de talvez dizer não para algumas coisas que estavam, sabe, eu estava protelando, eu estava acomodado nelas. Talvez seja tempo para isso. Então, imaginar tempo de conversão significa tempo de mudança, mas não qualquer tipo de mudança e muito menos mudança para qualquer rumo, mas mudança em direção àquilo que Deus está pedindo de mim, aquilo que Deus exige de mim no meu estado de vida, na minha vocação. Padre Antônio, o senhor falou essa primeira parte, como muitos veem a quaresma, eu me lembrei que em algumas ocasiões, nossa, que vergonha, eu falei assim, meu Deus do céu, esse tempo foi uma verdadeira quaresma, lamentando, reclamando. E, quer dizer, na verdade, essa frase expressa a falta de entendimento do que é. No fundo, quando a gente diz umas coisas dessas, a gente diz, foi brabo, né? Mas a gente esquece que é no brabo que a gente tem que se decidir novamente por Deus, ou que a gente tem que tomar atitudes, né? É no brabo, é no difícil, né? É no deserto que a gente tem que se posicionar, né? Tudo isso tem a ver com conversão, né? A gente tem que decidir viver confiado em Deus, abandonado à providência, à bondade de Deus. Então, isso tudo tem a ver com conversão, tem a ver com mudança de mentalidade, né? Mudança de olhar sobre a vida. A gente não muda. Sabe aquela história, time que está ganhando não se mexe? A gente sempre tem uma tendência a se acomodar, né? Para que haja mudança, às vezes tem que haver desafio. E às vezes a gente não percebe que está num momento de mudança, porque está até tão bom, né? Eu estou acomodado nisso ou naquilo. Então, quando chega um tempo de prova, um tempo de desafio, talvez isso mostre para a gente que, eu preciso me posicionar de um jeito novo, eu preciso mudar, eu preciso rever os meus pontos de vista. Então, ok, se isso é uma quaresma, beleza, vamos vivê-la, vamos aproveitá-la. O que eu não posso é me acostumar àquilo que me afasta de Deus, aquilo que me impede de andar com Deus. E aí a gente volta para o finalzinho da oração, né? Que nós sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal, né? O grande trabalho do maligno é se intrometer entre a gente e Deus, né? É tentar, vamos dizer assim, esfriar esse relacionamento que deve ser intenso, vivo. Para isso, né, mais do que qualquer outra coisa, primeiro ele nos faz esquecer de Deus, viver a vida como se Deus não tivesse muito a ver com o nosso dia a dia, com as nossas batalhas, com o nosso corre-corre, né? Eu acho que talvez seja uma primeira tática do espírito maligno para nos esfriar, para nos tornar apáticos com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, nos dar a impressão de que tudo isso não tem a ver com os nossos dramas e com as nossas lutas de cada dia. Quando, na verdade, no meio das lutas de cada dia, a gente está sempre sendo, como é que eu vou dizer, desafiado, né? Por novamente confiar em Deus, O maligno nos faz ter uma amnésia, né? Que nos faz esquecer do quanto Deus está sendo bom conosco, do quanto Ele tem a ver com o nosso dia a dia, do quanto as coisas do dia a dia são um palco onde eu devo me posicionar por Deus, me decidir por Deus. Então,
Eu acho que conversão, em primeiro lugar, significa lembrar-se de Deus, viver lembrado de Deus. Me parece, Laura, que há 1 ou 2 semanas atrás, uma oração que a gente fez na missa, a oração de coleta da missa, dizia isso, né? Senhor, que nós meditemos nas realidades espirituais, né? Ou seja, Senhor, que a gente não viva esquecido de que a realidade do mundo, né, a realidade daquilo que a gente vê não é a totalidade, né? O que a gente vê é uma parte da realidade, mas existem realidades, né? Coisas que, apesar de não serem vistas, são concretas, são reais e que são espirituais, né? E a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa conseguir pensar nessas coisas e no dia a dia da vida estar lembrado delas para que a gente tome melhores atitudes, para que a gente faça melhores escolhas. Então, primeira coisa, eu acho que conversão é um caminho de lembrar-se de Deus. Eu não posso viver como se Deus não existisse, coisa que na prática às vezes acontece, né? Nós somos, né, alguns autores dizem que nós somos ateus práticos, ou seja, vivemos, né, na prática como se Deus não existisse. Quem sabe, às vezes, lembrando dele, talvez num domingo, ou, sei lá, na hora de um aperto maior, mas nas nossas decisões diárias, parece que ele não entra. A gente faz planos e ele não entra. A gente toma decisões e ele não entra. A gente faz julgamentos, juízos sobre a nossa vida e ele não entra. Quando, na verdade, ele deveria ser o grande critério da nossa vida. Ele deveria ser o decisivo nos nossos planos. Ele deveria ser a parte mais bonita dos nossos sonhos. Então, deixarmos de ser ateus na prática e nos tornarmos verdadeiros cristãos na prática. Isso me parece que é conversão, e para isso a gente deve ter, a gente tem, né, uma grande luta a travar contra o espírito maligno que tenta embotar as realidades espirituais, né? Ele tenta colocar uma névoa diante dos nossos olhos para que a gente imagine, pense que essas coisas estão distantes, quando, na verdade, elas são o fundamento, deveriam ser o fundamento da nossa vida diária, da nossa vida prática. Padre Antônio, a gente sabe, né, na história da igreja, que alguns santos, São Padre Pio, os pastorinhos, tiveram assim uma visão mesmo, né, do mal. E, às vezes, isso pode, assim... mas a maioria das pessoas, vamos dizer assim, não tem. Isso pode, assim, gerar, assim, essa mornidão que o senhor falou, né, não enxergar, mas na oração diária, na oração dominical diária do Pai Nosso, ela termina exatamente com um clamor: livrai-nos do mal, que, se eu não me engano, me ajuda, me corrige. No original era livrai-nos do maligno. Uhum. Então, nessa oração que a gente faz diariamente, né, precisa estar claro, porque a cada dia, de uma forma ou de outra, numa boa, sem terrorismo, mas ele vai querer livrar-nos do maligno, então ele vai tentar nos oprimir, nos amedrontar de alguma forma. Isso? E vai tentar, porque essa é a maneira mais comum dele agir, vai nos tentar ao pecado, né? Laura, só existe conversão quando existe mudança de mentalidade, né? A palavra conversão, que é usada no Novo Testamento, inclusive dá um pouquinho essa impressão de que é uma mudança de mentalidade, uma mudança no modo de pensar a vida, né? Portanto, só há conversão quando a gente começa a ver a nossa vida à luz da eternidade. Uhum. Num tempo e num mundo em que tudo parece que se esgota no aqui e agora, isso é um grande desafio e é uma grande luta. Me parece que uma boa tática do inimigo, né, para nos perder, seria nos fazer esquecer que existe uma eternidade, que nós temos uma alma que é eterna.
Hoje em dia o pessoal faz pergunta para o ChatGPT, né, perguntando se você fosse o diabo, né, como você faria para acabar com... não sei não sei como é que o ChatGPT responde a todo esse tipo de pergunta, mas eu tenho certeza que o diabo, né, não é se fosse, eu tenho certeza que o diabo tem como uma das maneiras dele de nos perder, nos distrair da eternidade, nos fazer esquecer que nós temos uma alma que foi criada por Deus para sempre, para a eternidade. E quando a gente esquece disso, a nossa maneira de ponderar, de pesar as coisas, se torna totalmente equivocada. Quando é que eu faço escolhas melhores? Quando eu me pergunto o que essa escolha, o que esse sim ou esse não que eu vou dar agora tem a ver com a minha eternidade. Na verdade, quando os pastorinhos em Fátima viram o inferno, o purgatório, na verdade, quando o Padre Pio via, né, realidades espirituais, eles estavam tendo experiências de eternidade. E isso marcou a vida deles para sempre, né? Me parece que essa pergunta, para um cristão, deveria fazê-lo pesar as coisas com muita consistência, né? Diante da eternidade, que valor isso tem? Se não tem valor nenhum, por que está me pesando tanto? Né? Então, diante da eternidade, essa incompreensão, esse desprezo por parte dos homens, que valor tem? Nenhum. Pois então, por que eu vou prender o meu coração a uma coisa que na eternidade vai se perder totalmente, porque não vai influir em nada? Por outro lado, diante da eternidade, que peso tem essa escolha que eu faço ou esse caminho que eu tomo? Diante da eternidade, esse caminho pode significar uma recusa que eu estou tendo para Deus. Então isso tem muito peso. Então isso deve me importar de fato. Ou então, diante da eternidade, esse sofrimento que eu estou vivendo aqui, mas que eu estou vivendo com um coração ofertante, com generosidade, ele pode ter muito sentido, ele pode ter muito valor. Então isso está valendo a pena, mesmo que seja algo sofrido. E por aí vai. Então, conversão tem muito a ver com colocar-se diante da perspectiva da eternidade. E eu creio que um dos jeitinhos que o maligno tem para nos perder é justamente nos fazer perder essa perspectiva da eternidade. Viver tudo como se não houvesse amanhã, né? E de uma maneira imediatista, apressada, superficial. Enfim, como hoje é quarta-feira de cinzas, eu acho que cabe falar dessas coisas todas, né? E a gente ter o hábito de se perguntar um pouquinho dessa maneira, porque talvez isso ajude a gente até a tirar alguns fardos inúteis que a gente se impõe e, por outro lado, dar valor a coisas que aparentemente são pequenas, mas que são sinais de generosidade, de entrega, de abnegação, de caridade, que podem ser muito importantes para a eternidade. Então, qual é o valor que isso tem na eternidade? Se a resposta for nenhum, por que eu vou ficar carregando isso nas costas? Por outro lado, se a resposta for isso tem valor na eternidade, então mesmo que seja algo que custe, vale a pena ajeitar essa cruz nos ombros. Então, a gente vai fazer escolhas mais acertadas. Padre Antônio, isso me lembrou, não sei se tem a ver, mas me fez pensar, relacionar com as cinzas que a gente recebe hoje. Eu queria que o senhor lembrasse, assim, a igreja dá duas formas, né, para falar. Você pode relembrar para a gente? Lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. É o que está escrito no portão de entrada do cemitério São João Batista. Lembra-te, né? Quer dizer, nos lembrando, a igreja na quarta-feira de hoje nos lembra da morte. Exato. Para isso tudo que o senhor falou aí. Exato, olha, lembra que um dia você vai estar sozinho diante de Deus, da sua consciência de Deus. Portanto, isso tudo aí vai virar. Não traia aquilo que de verdade, no fim, vai permanecer. Né? Não entra nessa. Né? Dizem, né, que antigamente,
acho que eu já até comentei isso com você, não sei se a gente comentou aqui, mas antigamente, quando os papas iniciavam o ministério deles, né? Os papas antigamente eram coroados, né? Eles tinham uma espécie de coroa, né? Que era a tiara, e dizem que o papa entrava em procissão na Basílica de São Pedro e na frente dele ia um diácono com uma vara e com uma estopa pegando fogo, né? E o diácono dizia ao Papa antes da entrada: santidade, assim passam as glórias do mundo. Então tacava fogo naquela estopa. Estopa é uma coisa que, né, acaba rapidinho, né? E como que lembrando: olha aqui, Santo Padre, tá legal, né? Isso aqui tá bonito, mas ó, assim passa tudo isso. O que perdura para a eternidade, isso é o que vale a pena, e isso não se vê, né? Como se vê toda essa pompa, né? Então, eu acho que o sinal das cinzas vai um pouquinho nessa linha, né? E quando se usa essa fórmula, né? Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Isso não é uma ameaça, tá? Isso é uma constatação, né? Isso não tem ameaça nenhuma aí. Isso daí sabe que é, né? Pois é. Mas, por outro lado, lembra-te que tens uma alma que é eterna. Amém. Né? Lembra-te disso. A outra fórmula é convertei-vos e crede no Evangelho, que é a palavra com a qual Jesus inicia o ministério dele. Na verdade, a palavra, me parece que em hebraico seria a mais adequada, talvez a mais próxima do que Jesus deve ter dito, mas que foi traduzida depois, né, do latim para o português. É a palavra arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi traduzida na nossa língua para convertei-vos e crede no Evangelho. É como se fosse uma palavra de nova oportunidade, né? Escuta, vamos mudar, vamos começar de novo, né? Arrependa-se, você tem a chance de se arrepender. E arrependimento na vida cristã é o começo e o recomeço de tudo. Converta-se, você tem a chance de dar um rumo novo para a sua vida. Você tem a chance de começar uma estrada nova com Deus. Vale a pena, vamos lá. Então, me parece que essa fórmula, né, que é a segunda que é proposta, dá esse sentido de, escuta, e aí? Vamos aproveitar essa chance que Deus está dando para a gente? Afinal, a gente não vai ter chances até a eternidade, porque a gente um dia volta ao pó. Então, temos que aproveitar a chance do dia de hoje, né, do dia de hoje. Pois então, vamos lá. Então, me parece que são duas fórmulas, cada uma delas com a sua, vamos dizer assim, o seu detalhe, mas as duas são um sacudir da nossa alma, que a igreja nos dá na quarta-feira de cinzas, né? No início da quaresma, e esse sacudir dura toda a quaresma, né? Sacudir a nossa alma da tibieza, da mornidão, né, da acomodação, da preguiça espiritual. Ei, e hoje? Como é que vai ser? Né? No que você vai transformar esse dia de hoje? Numa oportunidade de conversão, de arrependimento, ou simplesmente num tempo perdido, né? Num tempo que está passando, como essa estopa que queima e você não soube aproveitar. Então, eu acho que, de um modo ou de outro, quarta-feira de cinzas é um dia de sacode do nosso coração. A igreja aliás, em alguns tempos, né, do ano, a igreja faz esse movimento de nos sacudir a alma para que a gente tenha alguma reação, né? Padre Antônio, logo depois da coleta, né, vem a primeira leitura, e aí aquela letrinha que normalmente o comentarista faz, como está aqui na liturgia, fala uma frase do texto da primeira leitura de Joel que diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso era uma prática, né, dos antigos. Até hoje, né, no Oriente Médio, até hoje, ainda padre, se faz isso. Rasga, né, as vestes. Sinal de luto, sinal de luto, porque é a dor talvez mais profunda, né? Sinal de dor, sinal de arrependimento, né? Rasgar as vestes, colocar cinzas sobre a cabeça, é um gesto bíblico, né? Sinal de um sofrimento que quebra, né?
a profecia do profeta Joel, que é a primeira leitura, né, da quarta-feira de cinzas, ela diz que a gente deve não se preocupar em rasgar as roupas, mas rasgar o coração, né? Primeiro, para que a gente não corra o risco de que os nossos gestos não tenham sentido. Porque os gestos externos, principalmente gestos como esse de rasgar, eles devem ser indicativos de algo dentro. Quando eles não mostram o que está acontecendo dentro, quando o fora não tem a ver com o dentro, quando o dentro não é envolvido também pelo gesto que é feito fora, então, o gesto está oco, o gesto está vazio, né? É uma coisa com a qual a gente sempre deve estar atento, porque não é difícil que aconteça, né? Mesmo o gesto do jejum que a igreja nos obriga nessa quarta-feira de cinzas, se ele não for acompanhado por um desejo do coração de voltar-se para Deus, bom, ele fica como um gesto que deveria ser importante, um gesto que deveria ser significativo, mas corre o risco de não significar nada, né? Então, cuidado com os gestos que não envolvem a gente, né? Que não representam algo do coração e que não chegam até o coração, porque o caminho é de mão dupla, né? Não é só que o gesto signifique algo que está acontecendo no meu coração, mas o gesto também tem que, de alguma maneira, chegar no meu coração e mexer com ele. Quando não acontece isso... Eu acho assim forte e confesso para o senhor, acho estranho esse verbo, não sei como é que está no original, rasgar o coração, rasgar o coração. A única luz que me ajuda a entender melhor, eu não sei se tem relação, Padre Antônio, me parece que sim, com aquela palavra de Jesus no Evangelho, é do fundo do coração que nascem os homicídios, os assassinatos, a maldade, o ciúme, a inveja, a discórdia. É por aí, porque é tão forte isso, rasgar o coração, é uma expressão muito forte, né, Padre Antônio? Porque só o gesto de rasgar um pedaço de roupa já mostra que você tem que, né, fazer força, né? E depois aquele negócio fica pendurado em você, né? Porque eles rasgavam as vestes e ficavam com aquela roupa durante o dia, né? Então, é um gesto, né, que diz muito, mas quando Joel, na verdade, quando Deus, por meio da boca do profeta Joel, transfere esse gesto para dentro, né, ele significa algo mais radical, mais profundo. Né? E talvez tenha a ver com isso tudo que você está dizendo, né? Rasgue o coração, ou seja, que haja dentro de você um esforço por romper alguma coisa que tem que ser rompida, né? Por outro lado, um coração rasgado também pode ser um coração mais largo, né? Um coração estreito que se rasga pode ser um coração que está se dilatando. Todas essas coisas têm a ver, porque, na verdade, esses símbolos, essas imagens falam mais do que conceitos, né? Quando a Bíblia usa imagens, ela deixa espaço para esse tipo de coisa. Talvez alguém em casa agora esteja lembrando de mais alguma coisa, o que pode significar um coração rasgado. Não é como um conceito, é uma imagem. Então, uma imagem pode significar muito. Pode significar um coração dilatado, pode significar um coração quebrantado, um coração que foi quebrado, né, pelo arrependimento, e mais um monte de coisas, né? Mas, na prática, aqui o profeta Joel diz: rasgai o coração e não as vestes, com jejuns, lágrimas e gemidos, é o que ele diz na frase anterior. E depois, voltai para o Senhor vosso Deus. Então, rasgar o coração significa lágrimas, ou seja, Senhor, eu reconheço que eu carregava aqui dentro alguma coisa que tem que ser rasgada, que talvez estivesse sendo para mim já uma camisa de força, eu tenho que me libertar dela, né? Por outro lado, Senhor, eu preciso me voltar para o Senhor, né? Eu estava longe do Senhor, eu estava voltado para tantas outras coisas estavam chamando a atenção do meu coração,
eu preciso me voltar para o Senhor e voltar a minha atenção para o Senhor. E voltamos então ao nosso esquecimento de Deus, né? Quanta coisa se torna para a gente alvo, motivo, e chama a atenção da gente dia após dia. E de repente a gente descobre, meu Deus, a minha atenção estava tão longe de Deus, né? Rasgar o coração pode significar isso, voltar para Deus, né? Como a volta daquele filho pródigo, né? Que não sabia o pai que tinha e voltou ainda meio, né? Ele não voltou 100%, não voltou pronto, não. O que transformou ele de verdade foi o amor do pai que o recebeu. E, de repente, ele descobriu que pai maravilhoso ele tinha. E foi o amor do pai que deu para ele roupas novas, né? Porque ele estava, né, com os andrajos de quem estava cuidando de porcos, né? A nós cabe rasgar o coração. A Deus cabe nos dar um coração novo. A nós cabe quebrar o coração pelo arrependimento. Como aquela mulher que quebrou um vaso cheio de perfume aos pés de Jesus, que certamente era o que ela tinha de mais caro na casa. A Deus cabe nos dar um coração novo, um coração parecido com o de Jesus, um coração que vê do jeito que ele vê. Então a gente apresenta para Deus um coração rasgado, quebrado, e ele põe no peito da gente um coração novo, de carne, mais semelhante ao dele, né? Padre Antônio, lembrando aí da parábola da história do filho pródigo, que, se eu não me engano, ela está presente na Quaresma, o irmão mais velho não rasgou o coração de jeito nenhum. O outro rasgou mais ou menos, mas rasgou, né? Por todo o sofrimento que passou, pela desilusão, pela vergonha, por ter... Mas o outro que estava lá na boa, trabalhando o tempo todo... Então, enquanto o senhor falava, eu pensei como, às vezes, a gente corre esse risco. Está tudo bem na vida, está tudo... Então, eu tenho... eu não vejo, ele não... A impressão que a gente tem é que ele não conseguiu entender por que o pai fez uma festa, e ele não rasgou de jeito nenhum. Ao contrário, o coração dele se tornou duro. Então, enquanto o senhor falava, eu pensei, que risco terrível. Quando está tudo bem, eu estou fazendo tudo que tem que fazer, né? Estou cumprindo os meus deveres, e, de repente, surge uma coisa assim, né? Como aconteceu. O que é isso? E eu me sinto injustiçada por Deus e endureço cada vez mais o coração. Nossa, isso me deu, assim, temor. Lembrando que a parábola do filho pródigo, Jesus a contou, São Lucas explica o porquê, né? E é engraçado que, normalmente, parábolas, os porquês vêm no final, mas São Lucas escreveu logo no começo. Porque algumas pessoas estranhavam que Jesus comesse com os pecadores, que Jesus gastasse tempo com gente que não era lá muito bem vista, né? E é óbvio que quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, e não fala só do filho mais novo que voltou, mas fala do filho mais velho que nunca saiu de casa, ele está falando para aqueles judeus, doutores, mestres, fariseus, que nunca tinham se tornado pessoas pecadoras como talvez aquelas outras, nunca tinham saído de casa, nunca tinham deixado de ter algum tipo de relacionamento com o pai, mas que também não sabiam o pai que tinham. E por isso estranharam quando, na parábola, o pai faz uma festa para um filho que voltou, apesar de ter traído a ele, negado a ele. A resposta do filho mais velho, quando o pai vai do lado de fora querer chamá-lo para entrar na festa, a resposta do filho mais velho é um vômito de mágoas, né? Eu trabalhei para você. Então, ele via o pai como um patrão, não como um pai. Ele se via como um empregado, não como um filho. E ele via o relacionamento do pai com ele como um relacionamento, né, de empresa, né? Talvez Jesus estivesse dizendo, né, para a gente, olha, cuidado de modo especial você que talvez não tenha se tornado nunca uma pessoa ruim.
porque você pode também endurecer o coração. E pode não perceber o pai que você tem. E pode não perceber que o seu relacionamento com ele, o que ele quer com você, não é o trabalho de um empresário com seu funcionário, mas é um relacionamento de pai e filho. Jesus está alertando um pouquinho os bons cristãos de hoje, né? Que graças a Deus talvez nunca tenham saído de casa, nunca tenham se perdido tanto do pai, nunca tenham, mas que por outro lado também podem ter um coração endurecido se perderem de vista, né, o verdadeiro relacionamento que Deus quer ter conosco, quem de fato Deus é. Deus tem coração de pai. E ele sabe ser muito melhor do que a gente imagina. Então, se a gente perder isso de vista, mesmo estando em casa, mesmo estando com Deus, a gente pode se tornar alguém de coração duro, e é claro que isso se volta logo contra as pessoas que estão perto da gente, né? A gente começa a julgar, a gente começa a imaginar coisas sobre elas e por aí vai, né? Coração duro tem muito a ver com um coração julgador, um coração excessivamente crítico. Então essas coisas todas estão juntas, né? Conversão também significa aprender a olhar para as pessoas, talvez com um olhar mais parecido com o de Jesus. Como é que Jesus olhava para as pessoas enquanto ele estava caminhando aqui sobre a terra? Sei lá, mas tenho certeza que nem sempre, ou na maioria das vezes, não era da maneira como eu olho num primeiro olhar, né? Às vezes eu preciso de um segundo ou um terceiro olhar para que o meu olhar seja mais parecido com o de Jesus. Porque o primeiro olhar, na maioria das vezes, não é o que ele tinha. Eu preciso também converter o meu olhar sobre as pessoas. Conversão tem a ver com muita coisa na vida da gente. Também com o nosso olhar sobre as pessoas. Eu preciso converter o meu olhar de um olhar talvez crítico, de um olhar desconfiado, para um olhar misericordioso, para um olhar paciente como o de Jesus. Então, nessa quaresma, acho que a gente poderia fazer algumas perguntas sobre conversão, né? Eu preciso converter o meu olhar nessa quaresma? Eu preciso converter os meus ouvidos? Ou será que eu preciso converter a minha boca, a minha fala? O que eu preciso converter nessa quaresma, né? Talvez a gente vai descobrir um monte de coisas. Eu preciso converter o meu lazer. Eu preciso converter o meu modo de trabalhar. O que eu preciso converter? Que rumo novo eu preciso dar? A quê? Para que eu possa viver uma vida mais à luz da eternidade, à luz do reino de Deus. Padre Antônio, eu sinto claramente que eu preciso converter o meu olhar. Não vi televisão, mas com algumas cenas assim nesse carnaval foram tão assim deploráveis que para mim é difícil assim olhar para essas pessoas, assim. Então, enquanto o senhor falava, eu me vi assim pedindo a Deus. Primeiro, olhar é de julgamento mesmo, escândalo. Então, assim, e não de misericórdia, como certamente, com toda certeza, Jesus olha para algumas cenas muito terríveis que aconteceram nesse carnaval. Enfim, Laura, a gente tem que se perguntar, né? Porque a conversão é um momento e, ao mesmo tempo, é a vida toda. Né? Há muitos anos atrás, eu li um livrinho muito legal, que eu não lembro o nome, porque a minha cabeça assinada está a mesma coisa, mas um livrinho no qual o escritor dizia assim: uma vez Jesus comparou a nossa vida cristã a uma porta estreita. E depois ele comparou a nossa vida cristã a um caminho estreito. Porta é algo que eu atravesso com um passo. Caminho é algo que eu faço com muitos passos. Nossa, que coisa então, boa. Eu preciso lembrar que, na minha vida, um dia eu estava fora e o Senhor Jesus me conquistou, me chamou, e eu dei um passo. Oh, e comecei
a andar com ele. E foi esse dia que mudou a minha vida, e eu devo me alegrar por esse dia, e eu devo me lembrar desse dia. Mas diante de mim, logo depois se descortinou um caminho longo. E eu agora, passo a passo, dia a dia, devo prosseguir nesse caminho, que também é estreito como a porta. A vida cristã é um pouquinho isso. Né? Nossa, bom demais isso. Um dia nós passamos pela porta. Então a gente estava perdidaço, né? E aí a gente ouviu uma palavra, a gente fez um retiro, a gente fez uma boa confissão e a gente começou um caminho com o Senhor. Eu estava fora do reino, né, do Senhor, estava no reino das trevas e fui transportado ao reino da luz do Filho bem-amado. Só que, de repente, eu olho para frente e vejo que depois da porta estreita tem um caminho estreito. E eu estou só caminhando. Eu só estou caminhando, eu não cheguei. Eu estou caminhando. E eu posso dar passos para trás, e eu posso cair nesse caminho, e eu posso estacionar nele. Então, é preciso que eu cuide do meu caminho e avance nele, lembrando que há outros que estão caminhando comigo, há alguns que ainda estão precisando passar pela porta, e a ninguém eu devo olhar como um caso perdido, porque não cabe a mim isso. Isso não cabe a nós. Em nenhum lugar da Bíblia o lugar do juiz é dado a nós. Ele é sempre dado a Deus e por execução, Jesus diz que vai ser dado aos anjos, né? Eles é que vão... Mas em nenhum lugar diz que é a gente que vai ter esse papel. Então, para que eu vou tomar um lugar que não é meu? Né? Ao contrário, a Bíblia diz, né? São Paulo usa uma expressão que eu acho muito legal, em mais de uma passagem, né? Cuida de ti mesmo e daqueles que foram confiados de ti. Então, é preciso que eu cuide de mim, do meu caminho com Deus, né? Para que eu possa fazer bem aos outros, mas sem me preocupar em estar julgando. Se eu posso ajudar, maravilha. Se eu posso ser bênção para outros, maravilha. Mas definitivamente juiz não é a minha praia. Né? Agora, sabendo o que já não tem mais lugar na minha vida se eu fiz uma escolha pelo Senhor. Se eu passei pela porta, do lado de lá da porta, e aliás a porta, né, eu passo e ela fecha, né, fica um monte de coisas que já não me importam mais, não tem mais sentido para mim. Então, eu devo deixar essas coisas para trás. Não é uma questão de julgar ou não julgar, simplesmente elas não têm sentido. Né? E devem ficar de fato para trás. Então, quem sabe nessa quarta-feira de cinzas, a gente também não tem que fechar a porta atrás da gente, isso não tem mais sentido para mim, eu sou cristão. Começar a dar um passo de cada dia nesse caminho estreito. Exato, estamos... Que a quaresma, especialmente nesse tempo quaresmal, então vamos lá, cuidado para não achar que o carnaval vai durar agora até abril, né? Porque o carnaval está entrando cada vez mais, né? Ainda tem coisas essa semana. Até sábado, Então, é um pouquinho um sinal do que a gente corre o risco de viver. Nunca passar pela porta estreita, nunca começar o caminho, né? E sempre deixar que o lado de fora vai invadindo vai entrando. Tudo. Né? Então, vamos ter decisões e vamos retomar o caminho da nossa conversão. É o que a igreja nos convida a fazer agora, no comecinho da quaresma. Então, vamos abraçar esse tempo, é um presentão de Deus pra gente. Amém. Beleza, Laura? Vamos parar por aqui, senão o pessoal não aguenta. Quarta-feira de cinza, a conversa tem que ser um pouquinho mais pesada, faz parte, né? Mas tomara que o pessoal tenha ficado com a gente até agora, né? Irmãos queridos, uma alegria estarmos juntos, partilhando, uma abençoada, uma santa quaresma, que a gente possa ir preparando, aprontando o nosso coração para as alegrias da Páscoa do Senhor, para essa noite jubilosa da Vigília Pascal, a grande celebração da igreja, para que a gente possa renovar as promessas do nosso batismo com um coração mergulhado em Deus, um coração decidido por Deus, vivendo essa vida nova, né? Uma vida na cruz e, ao mesmo tempo, uma vida gloriosa com Jesus. Que seja assim o tempo da quaresma para a gente, tá bom? Amém, amém. Padre Antônio, uma feliz e santa quaresma do Senhor. Para nós todos. Para nós, para os irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, irmãos.